Você já trabalhou com alguém que fazia questão de te diminuir só porque você era mulher? Luísa trabalhou. Durante meses ela ouviu piadas, insinuações e comentários que tentavam transformá-la em silêncio. Mas o que ninguém sabia é que aquela mulher, discreta e paciente, guardava em si a força de quem aprendeu a vencer no terreno mais hostil, o do preconceito. E quando a hora certa chegou, ela provou que poder não é quem manda, é quem transforma. Antes de começar, inscreva-se no canal Histórias de Vida e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Quem sabe a próxima história não venha daí, bem perto de você. O nome dela era Luísa Antunes, 32 anos, analista de projetos em uma empresa de engenharia civil, num ambiente onde a maioria era composta por homens, engenheiros, gestores, supervisores. Ela era uma das poucas mulheres em cargo técnico, competente, formada com honras e apaixonada pelo que fazia. Luísa acreditava que o trabalho falava por si, mas logo descobriu que, naquela empresa, a voz das mulheres era sempre colocada em segundo plano. Tudo começou de forma sutil. Reuniões onde a interrompiam constantemente, ideias suas repetidas por colegas e elogiadas como se fossem deles. Comentários sobre a roupa, o tom de voz, até o modo como se sentava. E no centro disso tudo estava ele, Maurício Brandão, o novo gerente de operações, elegante, experiente e machista ao ponto de acreditar que estava sendo engraçado. O pior é que ninguém o confrontava. Todos riam das piadas, até que um dia ele passou dos limites. E foi justamente aí que Luísa decidiu que não seria mais espectadora da própria humilhação. O escritório da construtora Verdun era um espaço moderno, cheio de vidro e promessas de meritocracia. Mas para Luísa, o reflexo nas paredes mostrava outra coisa. O espelho de uma cultura antiga, onde respeito ainda era luxo. Toda manhã ela chegava cedo, revisava relatórios e organizava o cronograma de obras. Era eficiente, meticulosa e, acima de tudo, apaixonada pelo que fazia. Mas, para o novo gerente Maurício, isso não bastava. "Olha só quem chegou antes de todo mundo", dizia ele em tom provocativo. "Quer impressionar quem, hein, Luísa?" Ela forçava um sorriso. "Só quero deixar o relatório pronto, Maurício." Ele ria alto. "Tá certo, moça aplicada. Pena que isso aqui não é concurso de simpatia." Os colegas riam junto, mesmo desconfortáveis. A cada reunião, ele encontrava um jeito de rebaixá-la. Quando ela apresentava uma proposta, ele interrompia. "Calma, calma. Deixa o pessoal que entende de obra falar." Ou pior ainda, "Luísa, você devia estar no marketing. Tem cara de quem sabe vender bem, não de quem entende de concreto." As palavras vinham com um sorriso disfarçado, mas doíam como tapa. Durante meses, ela tentou ignorar. Trabalhava dobrado, entregava resultados impecáveis, mas o reconhecimento nunca vinha. E quando um projeto importante, a construção de um centro comunitário, surgiu, Luísa viu uma oportunidade. Era o tipo de projeto que unia técnica e impacto social, algo que ela dominava. Preparou a proposta com cuidado, incluiu soluções sustentáveis e uma abordagem de baixo custo. Na hora da apresentação, Maurício a interrompeu antes mesmo de ela terminar. "Interessante, mas você sabe que esse tipo de coisa é só para foto, né? Vamos focar em algo mais real." O riso que ecoou no salão foi o estopim. Luísa olhou para ele pela primeira vez, sem abaixar a cabeça. "E o que o senhor chama de real, Maurício?" Ele se inclinou para trás, surpreso com o tom firme. "Real é o que dá lucro. Projeto social é perfumaria." Ela respirou fundo e disse: "Calma. Às vezes, o lucro que falta é o da consciência." Silêncio. Por um instante, ninguém se moveu, e foi nesse instante que Luísa percebeu. Ela não precisava mais se calar. Naquela noite, em casa, abriu o notebook e começou a digitar. Mas não um e-mail de reclamação. Era um projeto paralelo, secreto,
Um plano para mostrar que competência não tem gênero e que respeito não se pede. Se conquista com verdade. Ela o chamou de Projeto Aurora e, sem saber, estava prestes a acender uma luz que ninguém mais conseguiria apagar. Luísa passou os dias seguintes em silêncio, enquanto Maurício ria alto nos corredores e fazia piadas sobre mulheres sensíveis. Ela apenas observava, mas por trás do olhar calmo, algo estava em movimento. O projeto Aurora crescia, escondido entre planilhas e anotações. Era uma proposta para transformar pequenas sobras de obras da construtora, materiais que seriam descartados, em casas e populares e áreas de lazer em comunidades carentes, próximas aos canteiros, sem custos altos, sem publicidade, só impacto real. Ela começou a conversar com engenheiros, estagiários e operários. Nada de reuniões oficiais, apenas conversas de corredor, de almoço, de café. Falava sobre desperdício, reaproveitamento, sobre como um projeto simples podia melhorar vidas. Aos poucos, pessoas começaram a escutar. Luísa, você acha que dá para fazer mesmo com sobra de cimento e ferro velho? Perguntou um dos mestres de obra. Acho não. Eu sei, e dá para fazer bonito. Respondeu ela confiante. O que começou com curiosidade virou colaboração. Um engenheiro cedeu tempo. Outro ajudou a revisar cálculos. Um estagiário criou o logotipo do projeto. Tudo discreto, fora dos olhos de Maurício. Enquanto isso, ele seguia com seu estilo autoritário. Distribuía ordens aos gritos, fazia comentários maldosos em reuniões e transformava cada falha mínima em espetáculo. Tá vendo, pessoal? É por isso que mulher não devia chefiar obra. Se não chora, trava. Dizia rindo. Dessa vez ninguém riu. Luísa percebeu o silêncio diferente. As pessoas estavam começando a enxergar o que ela sempre soube. O problema nunca foi ela. Certa tarde, o diretor regional, Dr. Fábio, apareceu de surpresa no canteiro. Era um homem de poucas palavras, respeitado por todos. Maurício correu para impressionar. Aqui é tudo sob controle, chefe. Estamos dentro do cronograma. Luísa, quieta, entregou um relatório detalhado sobre perdas de material e propôs uma alternativa sustentável. O esboço do projeto Aurora. Fábio folheou as páginas e franziu o senho. Isso aqui é interessante. Quem desenvolveu? Maurício respondeu antes que ela pudesse abrir a boca. É uma ideia da equipe, mas eu que ajustei os detalhes. Luísa não reagiu, apenas sorriu de leve. Sabia que o jogo ainda estava sendo jogado. Naquela noite, sozinha, ela escreveu uma frase no topo do caderno. Nem toda justiça vem na hora certa, mas toda verdade chega quando precisa. O projeto Aurora estava pronto. Agora, só faltava o momento de mostrar, sem gritos, sem revanche, apenas com resultados que falassem por si. O canteiro de obras ficava às margens da cidade, cercado por poeira, ruído e pressa. Mas, nas manhãs de sábado, aquele lugar começou a mudar. Luísa chegava antes de todos, de calça jeans e bota, com o mesmo crachá de sempre, só que com outro brilho no olhar. Ali, fora do expediente, ela e alguns colegas começaram a colocar o projeto Aurora em prática. Nada de verba oficial, nada de reuniões de alto escalão. Era na base da cooperação e do propósito. Os operários guardavam pedaços de madeira que seriam jogados fora. Recolhiam tijolos sobrando, fios, cimento endurecendo nas beiradas. Com paciência e engenho, tudo ganhava novo destino. O que antes era descarte virou estrutura. O que antes era silêncio virou construção. Em 3 semanas, um pequeno pavilhão comunitário começou a tomar forma. Um espaço simples, mas bonito, com uma parede feita de blocos reaproveitados e um jardim na entrada feito por esposas e filhos dos funcionários. Eles mesmos o chamaram de a Aurora. A notícia correu pelos corredores da construtora, de boca em boca. Maurício começou a ouvir os rumores. Primeiro achou graça. Projeto social, com sobra de obra? Ironizou.
Isso é coisa de quem tem tempo sobrando. Mas quando o diretor regional ligou para parabenizá-lo pela iniciativa, o riso sumiu. Parabéns, Maurício. Ouvi falar que estão construindo algo incrível lá no lote 4. Iniciativa de reaproveitamento e engajamento comunitário? Excelente. Maurício respondeu rápido. Ah, sim, sim. É uma ação que estou supervisionando pessoalmente. Luísa ouviu o comentário de longe e sentiu aquele velho nó no estômago. Mas dessa vez, não deixou que virasse raiva. Sabia que o tempo estava do lado dela. Nos dias seguintes, o próprio diretor pediu para visitar a obra. Maurício ficou nervoso. Afinal, o projeto não era dele. E ele nem sabia o que estava realmente acontecendo. Chamou Luísa para sua sala. Preciso que você me atualize sobre essa tal de Aurora. Claro, mas o senhor quer o que está no papel ou o que está de pé? Ele franziu a testa. Como assim? Melhor o senhor ver com os próprios olhos. 2 dias depois, o diretor chegou acompanhado de outros gerentes. Luísa os guiou até o local, com o capacete firme e o passo calmo. Quando eles viram o pavilhão, o silêncio foi geral. Crianças brincando, famílias ajudando a pintar, funcionários sorrindo. Não era só uma estrutura, era um símbolo de pertencimento. O diretor olhou para Luísa. Você coordenou tudo isso? Antes que ela respondesse, Maurício se adiantou. Claro, com minha supervisão direta, é claro. O olhar de Fábio se demorou nele, mas não disse nada, apenas tirou algumas fotos e elogiou a equipe. À noite, quando todos foram embora, Luísa ficou sentada no degrau da entrada, olhou para o pavilhão iluminado pelas lâmpadas improvisadas e sorriu. Sabia que o mérito ainda seria tomado por outro, mas também sabia que ninguém rouba o que é construído com verdade. O vento soprava leve e, no fundo, ela sentia a justiça estava vindo. Talvez devagar, mas com passos firmes. Na semana seguinte, o nome Projeto Aurora começou a circular, oficialmente pelos e-mails da empresa. A diretoria pediu um relatório completo para apresentar em uma convenção interna sobre iniciativas de impacto. Maurício enxergou ali a chance de se promover. Chamou Luísa em sua sala, cruzou os braços e disse: vou precisar que você prepare todo o material sobre o projeto, gráficos, custos, essas coisas. Mas deixa o nome da equipe comigo, entendeu? Ela respirou fundo. Claro, posso saber como vai apresentar. Do meu jeito, respondeu ele sorrindo. Precisa ter força. E convenhamos, você se comunica bem, mas não tem o perfil de quem inspira confiança na liderança. As palavras eram veneno coberto de açúcar, mas Luísa já não se abalava. Voltou para sua mesa, abriu a planilha e começou a organizar tudo, detalhadamente. Custos, reaproveitamento, engajamento dos funcionários, fotos do processo. Em cada documento, colocou algo sutil. Os nomes de todos os envolvidos, inclusive dos operários, dos estagiários e do engenheiro que a apoiou. O dela vinha por último, não por vaidade, mas por respeito à ordem de quem fez a base daquilo. 2 dias depois, Maurício apresentou o projeto diante de toda a diretoria. Palavras bonitas, gestos ensaiados, gráficos prontos. Tudo parecia perfeito, mas algo mudou no meio da apresentação. Enquanto ele falava, o diretor Fábio abriu o arquivo no telão. E lá estavam os créditos, linha por linha. Quando chegou ao fim, todos leram em voz alta o que estava no rodapé. Coordenação técnica, Luísa Ribeiro. Engenheira civil, a sala ficou em silêncio. Maurício tentou disfarçar. Ah, sim, claro. A Luísa me ajudou com alguns relatórios, né, Luísa? Ela se levantou, olhou para todos sem arrogância, apenas com serenidade. Ajudar é pouco, Maurício. Eu vivi esse projeto todos os dias. E não foi sozinha, virou-se para a equipe. Cada pessoa que está aqui ajudou a construir o que o senhor está vendo. O Aurora não é meu, é nosso. O diretor cruzou os braços observando. E foi você quem propôs o reaproveitamento de materiais. Sim, e a execução foi feita fora do expediente com voluntariado. Nenhum custo extra para a empresa.
Fábio fechou a pasta. Impressionante. Parabéns, Luísa. Isso é o tipo de liderança que a Verdun precisa. Maurício sorriu amarelo. Foi um trabalho de equipe, né? Mas o diretor o interrompeu. De equipe, sim, mas toda a equipe precisa de alguém que inspire. Eu vi quem inspirou. A reunião terminou com aplausos contidos. Não de bajulação, mas de respeito. Luísa saiu da sala em silêncio. No corredor, alguns colegas se aproximaram. Um estagiário, emocionado, disse: "Eu vi quando começaram a rir de você lá no início. Obrigado por mostrar pra gente que dá pra vencer sem se igualar." Ela sorriu. O tempo ensina. Às vezes, a melhor resposta é o próprio resultado. Naquela noite, Maurício entrou em sua sala e fechou a porta com força. Mas Luísa não ouviu nada. Estava do lado de fora, olhando o pôr do sol pela janela da obra. O mesmo lugar onde tudo começou. O respeito, enfim, começava a se erguer, como concreto curado no tempo certo. Devagar, mas firme. Os meses seguintes mudaram tudo. O Projeto Aurora deixou de ser uma iniciativa experimental e virou o programa oficial da empresa. Cada nova obra da construtora Verdun passou a destinar parte dos materiais excedentes para ações comunitárias. E, pela primeira vez, Luísa foi oficialmente nomeada coordenadora de sustentabilidade e inovação. A notícia se espalhou pelos corredores e o ambiente começou a mudar. As piadas diminuíram, os olhares de deboche viraram cumprimento e, aos poucos, a cultura da empresa foi se transformando, não por decreto, mas pelo exemplo. Maurício, por sua vez, foi transferido para outro setor, sem punição pública, sem escândalo, apenas com o peso invisível de quem precisou encarar o próprio reflexo. Na nova unidade, ficou sob supervisão direta de Luísa. Sim, ironia do destino, mas também justiça do tempo. Quando se encontraram novamente, ele baixou os olhos. Ela apenas disse: "Espero que a gente possa trabalhar com mais respeito agora, sem rancor, sem ironia, apenas firmeza." Nos meses seguintes, Luísa implementou novas práticas dentro da empresa, canais de denúncia anônima, comitês de diversidade e um treinamento sobre liderança empática, mas nunca se colocou como heroína. Sempre dizia: "Eu só plantei uma semente." Quem fez florescer foram todos que acreditaram junto. O pavilhão comunitário, o primeiro Aurora, virou símbolo dentro e fora da empresa. Nas paredes, pintaram uma frase simples, escrita por uma das moradoras do bairro: "Respeito é o alicerce de qualquer construção." Em uma das visitas, o diretor Fábio a chamou de canto. "Você sabe que podia estar em um cargo ainda mais alto, não sabe?" Ela sorriu. "Sei, mas gosto de estar onde posso ver o que está sendo construído." Ele assentiu. "Então, continue, porque é isso que muda as fundações do mundo." Naquela tarde, enquanto o sol se punha atrás dos andaimes, Luísa olhou para o pavilhão cheio de crianças correndo. Lembrou das vezes em que duvidou de si, das risadas, dos silêncios pesados, mas, acima de tudo, lembrou de quem ela se tornou, uma mulher que não precisou gritar para ser ouvida, só precisou continuar. E assim, com a mesma calma de quem sabe o próprio valor, ela caminhou entre os tijolos, com o coração leve. O som do trabalho, do riso e da construção se misturava ao vento. Luísa sabia, o respeito que ela ergueu não estava nas paredes, mas nas pessoas. E esse tipo de obra nunca desaba. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal Histórias de Vida. E me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quem sabe a próxima história não nasce aí, bem perto de você.